isso aí, galera, mais um programa Papo de Esquina saindo do forno. Dessa vez nós conversamos com o Lucas Mota, ele que foi secretário de comunicação do governo Poio Novaes, aqui na Estância Turística de Avaré. Ele também trabalha na agência de publicidade Tutu de São Paulo e tem um vasto currículo aí, uma experiência muito legal. E o bate-papo dessa semana com ele, curte aí como é que foi. Lucas, obrigado pela sua presença. Você de bate-pronto já aceitou o convite aí, bateu um papo aqui no Marquito. E aí, cara, fala um pouco mais de você. Um pouco mais de mim? Da onde veio o Lucas? Quem é o Lucas? Agradeço o convite, teu convite da TV, o trabalho que vocês vêm fazendo aí em Avaré, de informação, de entretenimento, tá bem legal, bem bacana mesmo. Eu sou jornalista, estudei comunicação e sempre gostei de comunicação por influência do meu pai. Em casa, meu pai sempre foi muito ligado, embora não seja profissional da área, sempre foi muito ligado em comunicação, em rádio, TV, música. Que é uma área apaixonante, né? Eu também sou suspeito de falar, mas... Exato. E aí decidi estudar jornalismo, me especializei em comunicação pública, trabalhei um pouco em assessoria de imprensa, atendi contas das mais variadas vertentes, de Banco Santander, até companhia aérea, até empresas de sustentabilidade. Que legal. Isso aqui em Avaré ou fora? Não, isso em São Paulo. São Paulo. Esses projetos maiores, então, geralmente são fora, né? Exato. E aí depois fiquei um pouco cansado de assessoria de imprensa, parti para publicações, que é uma área que particularmente é o que eu mais gosto. Área de revistas de mercado, revistas corporativas, área financeira, área de gestão, né? Área de publicações, digital quanto impressa. Depois, aí foi um ponto de virada. Em 2008 eu me enveredei para a campanha eleitoral, aí não saí mais, né? E ficou. Aí fiquei. Isso assim, né, intercalando trabalhos de publicação, de redes sociais, internet e tal. Aí fiz campanha desde em 2008, São Paulo, 2010, 2012 eu fiz a campanha do prefeito Poio Novaes aqui em Avaré, colaborei na campanha na área de comunicação, com toda a equipe que fez aquela campanha, uma campanha vitoriosa, né? E naturalmente por consequência, acabei assumindo a Secretaria de Comunicação a convite dele. Mas sempre trabalhei nesses anos todos com comunicação, seja em internet, assessoria de imprensa, em publicações. É o que eu estou fazendo hoje, inclusive. Eu vi um vídeo teu que você fala da edição da revista... Problemas Brasileiros. Isso. Exato. Essa é uma revista que eu passei a editar agora. É uma revista muito antiga, muito tradicional, é uma revista que tem 53 anos de história. Imagina a responsabilidade disso. Estou muito contente, muito satisfeito de estar nesse projeto. É uma revista que era do SESC, a vida toda ela foi do SESC, e agora ela está sob o comando da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, que é o cliente a qual nós atendemos na agência que eu presto serviço, né? Eu vi essa publicação, tu tem um vídeo, né, onde você fala dessa revista. Sim. Vi também alguns vídeos que você colocou até de uma cidade de um índice bem baixo lá, de qualidade de vida, acho que Presidente Sarney, né? Exato. E aí a gente acaba abordando esse assunto. O que acontece com uma cidade quando ela chega a esse ponto de ter tantos problemas assim? Porque é até uma dúvida minha, e eu tenho certeza que é de muita gente que está assistindo, porque sou totalmente leigo nisso, queria deixar bem registrado já no começo. Mas o que eu penso como cidadão, pagador de impostos, tudo mais assim, o município ele teria ou tem que ter o seu dinheiro, porque a gente paga os impostos, IPTU, IPVA, e vem verba federais. IPVA, falei besteira, IPVA é carro, né? IPVA é Estado, mas vem também. Estado. Vem também. Então se o município ele tem a sua renda, e vem renda de fora tal, por que às vezes falta o básico? Por que às vezes falta o lixo, a coleta de lixo, o saneamento básico em alguns municípios e aí por diante? Eu penso que a gente chegou num estágio, vamos pegar Avaré como exemplo, que é uma cidade muito acima da média, embora pareça que não.
Avaré depende hoje, o orçamento de Avaré está 75% vinculado ao Estado ou ao governo federal. Ou seja, de toda a receita do município, 75% vem de fora. Só 25% a gente gera aqui através de impostos e taxas municipais, né? Então as cidades são extremamente dependentes. A federação, o Brasil, embora seja uma república federativa, que pela teoria, pela asepsia da palavra, sejam cidades teoricamente independentes, que tenham autonomia administrativa, essa autonomia ainda está longe de ser verdadeira, né? Porque os municípios estão extremamente dependentes de verbas externas para tocar saúde, tocar educação, tocar infraestrutura, tocar o básico, que é o que você estava falando. A cidade não paga suas contas, nem de longe. Não paga. Até ontem, domingo, o programa vai a hora mais adiante, mas recentemente o Estadão veiculou uma reportagem muito completa, muito abrangente, falando que 80% dos municípios estão com as contas no vermelho. Isso é um processo aí de 30, 40 anos. Não é coisa do dia para a noite. De endividamento, né? Quer dizer, você tem, ou temos Avaré, você tem uma folha de pagamento que custa 53% de tudo que você arrecada. Já começa aí. Já é pouco. No bruto já é pouco a arrecadação. Metade vai para a folha. Mais da metade vai para a folha de pagamento. Quantos funcionários tem a Avaré? 2.870 e poucos. Quase 2.900. Quase 3 mil, vamos por assim. Funcionários municipais. Isso foi aumentando ao longo dos últimos anos, porque as responsabilidades dos municípios aumentaram, né? E na área de assistência social, os programas sociais foram sendo aprimorados pelo governo federal, pelo estado, mas as responsabilidades aumentaram. Quer dizer, o governo do estado vem aqui e coloca um equipamento de assistência social, legal, ótimo, a cidade precisa disso. Mas todo o custeio, toda a máquina para funcionar aquilo, a prefeitura é que tem que manter, entendeu? Então, quer dizer, você precisa contratar mais, prover... Um exemplo disso pode ser o SAMU, que é um programa do governo federal. Sim. Que vem ambulância, mas quem mantém funcionário, combustível, essas coisas... É o município. É o município. Então isso pode ser um exemplo. Existem verbas federais para o custeio do SAMU, mas você não consegue pagar a conta do SAMU em 100% só com as verbas federais. Um excelente exemplo é a educação. Você tem o recurso do Fundeb, né, que é destinado para os profissionais da educação. No passado recente, diria eu posso arriscar aí de uns 7, 8 anos atrás, Avaré e os municípios do mesmo porte de Avaré pagavam o salário dos professores só com recurso do Fundeb. Hoje isso não é mais realidade, porque o que vem do Fundeb não paga a conta da educação, né? Então, quer dizer, o município foi se tornando cada vez mais pesado, foi perdendo musculatura financeira, administrativa, por conta desses compromissos financeiros que foram aumentando ao longo dos anos. Quando se pensa nesse déficit aí, dá para ser otimista? Isso tem uma visão de melhorar esses problemas, ou você acha que ainda vai muito tempo para... Eu acho que dá para ser otimista, assim. Eu prefiro ser otimista. Eu também. Tem que se tomar alguns remédios, tem que se dar alguns remédios amargos, né? No sentido de austeridade nos gastos públicos, que é o que está acontecendo no Brasil como um todo. Agora em Brasília está se aprovando lá o governo Temer. A primeira medida que o governo entrou foi estabelecer um teto para os gastos públicos a partir de 2017. Eu acho que os municípios têm que caminhar nesse sentido, né, para conseguir ter as suas contas saneadas aí num curto prazo, médio prazo de 15 a 20 anos, a gente ter um futuro mais promissor. Começar a melhorar. Isso sem entrar na questão de corrupção, né? Que daí é um dinheiro que vai... Aí já é endêmico, né? Infelizmente... Falando por falar em governo federal e falar a nível Brasil, são muitos, mas no seu ponto de vista, qual que é o principal ou os principais problemas desse país? Assim, a gente vai por educação, começa por onde quando a gente vê problema? Eu acho que eu penso pelo menos, desigualdade social do país está muito atrelada à violência, né? E violência está atrelada à educação. Então, quer dizer, onde você tem violência, você não tem desenvolvimento social. Onde você tem violência, você não tem um comércio pujante, você não gera emprego. Onde você tem violência, você tem
baixo interesse por cultura, por lazer. Quer dizer, a violência acaba dizimando toda a esperança de comunidades. O Brasil precisa passar limpo nesse sentido, da desigualdade social que acaba gerando a violência e... Mas é legal a gente abordar de neve, né? Educação, mas num aspecto bem macro, né? Sim. Bem do berço. Educação vem de casa, escolarização vem da escola, né? Mas quando a gente pega, desde quando o cara nasce até a faculdade, tem muita coisa, tem muita água para passar embaixo da ponte. A gente, esses dias conversando com a Stephanie, e a gente já conversou várias vezes, eu sou meio, vamos falar de criminalidade, vai. Eu sou um pouco radical pro cara que é bandido. Ou o cara tem que estar preso, bandido bom é bandido morto, mais ou menos assim. Eu sou meio radical pra essa parte. Sangue no olho. Eu sou meio assim. Aí cada um tem uma opinião e vai embora, né? Mas aí ela falou assim, aí ela, como psicóloga, ela começa a analisar vários pontos, né? Ela começa a ver, mas e a família? O que família, o quê? Que não sei o quê. Mas eu sou obrigado a dar razão para ela. Claro. Porque muitas vezes se você for escolher o que está mais perto de você, você vai escolher o pior. Que é o exemplo do cara que está morando na comunidade. Ou não na comunidade não, que às vezes o cara mora numa mansão gigante e o pior está perto dele. Claro. A droga está perto dele, o roubo, ou qualquer coisa está perto dele. Sim. Não é só o cara da comunidade não. Mas tem essa questão, né? Se o cara for escolher o que está mais perto dele, muitas vezes ele vai escolher o pior e não tem como ele crescer diferente, né? É o mais cômodo, né? Acaba interferindo ali no futuro de sociedades inteiras, aí, gerações inteiras, né? Culturalmente falando. Eu acho que nós avançamos muito nesse aspecto, mas ainda o Brasil, particularmente nesse momento de 4, 5 anos para cá, eu acho que a gente vem avançando em muitos aspectos, no aspecto da fiscalização, do poder público, melhoria dos índices sociais. É claro que se a gente comparar com países até subdesenvolvidos como nós, estão melhores e tal, Austrália, Índia, embora pareça que não, tem alguns aspectos à frente do Brasil. Mas eu ainda acredito que o Brasil tem jeito. Não, eu quero acreditar nisso também. Aliás, eu acredito nisso, né? Apesar de ter uma certeza muito grande que o problema nosso é muito cultural, tá muito enraizado aqui, uma série de fatores que a gente poderia ficar aqui 3, 4 horas o dia inteiro falando, né? Não é em 15 minutos que a gente vai abordar, mas assim, a essência, né? Corrigir ali enquanto está pequenininho, depois que enraizou... Exato. E dar valor ao que a gente tem na nossa terra, né? Eu acho que o valor do que você tem da história local, dos valores locais, a preservação do que nós temos, do pouco que nós já temos. Antes de começar a gravar, você estava falando que você gosta de falar bem de Avaré. Sim. Eu também, eu prefiro. Sim. Isso não é porque eu tenha sido secretário, tenha sido governo, que eu tento pintar um quadro irreal da cidade. Não é não. Eu não nasci em Avaré. Eu também não. Vim para Avaré, conheço Avaré há mais de 15 anos, quase 20 anos. E hoje eu me considero mais avarense do que caçapavense, que é onde eu nasci e onde meu pai ainda mora. Porque a cidade me acolheu, as pessoas me acolheram, eu tive uma virada de vida profissional que eu poderia não ter tido. Vim de São Paulo, dessa área de comunicação, de repente continuei trabalhando em comunicação aqui, o que poderia não ter rolado. Conheci pessoas fantásticas que foram muito receptivas. A cidade está à frente de muitas cidades no estado de São Paulo. Tem qualidade de vida, tem oportunidade. Tem ainda muitos desafios na área do emprego, desenvolvimento. Eu acho que esse é o principal aspecto. Mas a gente tem que valorizar a cidade que a gente vive e cuidar dela, né? Mas para quem, falando de Avaré, para quem reclama menos e vai trabalhar um pouquinho mais, não precisa trabalhar muito não. É só trabalhar um pouquinho mais, vai ver que a cidade não é ruim assim. Uma vez eu estava entrevistando o Franco, o Madalena, que é outro cara que é de fora também. Sim. Veio e fez o seu nome na cidade aí. E mais uma vez sendo radical, eu comentei com ele, né? Tava não falando para ele, mas na entrevista, falei, Avaré não tá bom, vai ali na rodoviária, tem ônibus pro estado inteiro. Toda hora, né? Então vai embora. Lucas, obrigado.
Eu que agradeço. pela sua presença. O nosso tempo é curto, mas volte sempre que quiser. Volto pra gente falar de outros assuntos. Você já é de casa, já fez a apuração das eleições com a gente, já Eu tá, agradeço e tá de porta aberta. sucesso pra vocês. Tamo aí, volte Valeu. sempre. Obrigadão. Obrigado.